Shalom, shalom, queridos. Beijo no coração, muita paz. Voltando aí para termos mais uma aula. E antes de entrarmos nesse terceiro módulo, que é a igreja, o chamado e a igreja palavra de vida, eu gostaria de recapitular com vocês um pouquinho aí do que nós vimos até agora. Nós começamos e você tem a apostila completa, leia a apostila, estude, anote, rabisque. É bom você ter ela impressa se possível, senão você pode usar ela no tablet, no celular. Se você tiver alguma dúvida, em nome de Jesus, me chama no particular, a gente conversa, tira as dúvidas, chama no grupo. Mas líderes, não deixem de fazer essa escola de treinamento. Quero recapitular com vocês aqui alguns minutos. Nós começamos falando sobre o chamado de Deus. Não que já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Por isso, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que já tenha alcançado algo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, avanço adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3. Nós recebemos um chamado de Deus, prosseguir para o alvo, para frente, para dar frutos. Então falamos sobre o nosso chamado, relatei um pouco sobre o meu testemunho, quando aceitamos Jesus em 89, que o Senhor nos chamou para estabelecer o reino dele, a igreja dele, numa visão de libertação e cura, numa visão de família, de paternidade e cobertura de 5 ministérios. Depois falamos sobre o nosso chamado. Falamos então em 2002, quando nasceu a Igreja Palavra de Vida, o chamado de Deus para esta igreja ser um pronto-socorro, ser um lugar de cura, de libertação, ser um lugar de restauração de famílias. E nesses 22 anos temos nos movido debaixo da visão, da unção. Falamos que cada igreja que é aberta, cada ministério que se liga à Igreja Palavra de Vida, se torna uma na visão, no chamado, no propósito, naquilo que Deus preparou e designou como uma agência de Deus para trazer cura e libertação na terra. Depois, ainda dentro desse chamado de Deus, falamos sobre os ministérios, sobre a ordenança que o Senhor nos deu. Seja forte, corajoso, não pare, não desista, não olhe para trás. Ainda que tenha lutas, guerras, não é para desistir. E falamos então sobre a visão de Deus para a sua vida. Abacuque disse: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre as muralhas e aguardarei para ver o que o Senhor me dará, ou o Senhor me falará. Esta é a visão. Visão é base de motivação. Visão da igreja, família, multiplicação. O menor se tornará 1000. Visão da igreja, ao cheiro das águas, a árvore seca florescerá. Visão de dar frutos, de multiplicar, de crescer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Visão da igreja, tua família no altar, tua casa no altar, os teus filhos, teus pais, tua casa liderada pelo Senhor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora nós somos escolhidos, chamados por Deus para dar frutos, para anunciar o reino dele. Falamos então sobre a visão que o Senhor Deus deu a Moisés, tirar o povo do Egito. A visão que o Senhor Deus deu a Josué, fazer o povo entrar na terra prometida. A terra existe, a terra é real, a terra é verdadeira, a terra é boa. Observação, preste bastante atenção. Recebemos a visão e pronto. Com muralha sem muralha, eles iam entrar na terra prometida. Com luta sem luta, Deus ia tirar eles do Egito. Assim é a visão que Deus nos deu como igreja, palavra de vida. Estabelecer o reino dele.
A vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Vemos então a visão aí de Pedro, Tiago e João, que foi a visão para seguir a Jesus, o chamado, a ordem que Jesus havia estabelecido. É importante que alguns recebem uma visão específica como líderes locais, e esta visão, esse projeto de Deus se encaixa dentro da visão da igreja. Isso é paternidade, isso é unidade, é andar junto. Como igreja Palavra de Vida, Deus nos deu João 6,68. Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida. Jesus é a palavra de vida eterna. Então cada igreja, cada pessoa que recebe esse chamado, esse propósito de Deus, ele se move dentro desta visão, desse chamado de Deus, em nome de Jesus. Amém? Recapitulamos um pouco aí e agora eu quero falar sobre a igreja Palavra de Vida. Quero que você entenda um pouco sobre a visão e o chamado de Deus para a Igreja Palavra de Vida. As ferramentas, as estratégias, as células, o grupo familiar, o projeto Pai Nosso, os cultos de evangelismo e tudo que o Senhor tem nos dado como Igreja Palavra de Vida. Quando nós lemos, e nós entramos nesse terceiro módulo, que somos uma geração eleita, um sacerdócio real. A Bíblia diz assim em 1 Pedro, Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora vocês receberam e vivem debaixo da misericórdia do Senhor. Olha o privilégio que nós temos agora como Igreja Palavra de Vida, como Igreja do Senhor na Terra. Somos uma comunidade cristã. Não abrimos mão da vontade de Deus em nossas vidas. Somos guiados, dirigidos pelo Espírito do Senhor. Temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E vivemos dentro de uma visão apostólica e profética, de paternidade, de cobertura de 5 ministérios. Então Deus nos chamou agora como uma igreja para estabelecer uma visão de cura e libertação. Onde muitos recebem o chamado, são trazidos pelo Espírito, impelidos pelo Senhor para vir para a igreja, para receber cura física, espiritual e emocional. Foi para isso que Deus nos constituiu como Igreja Palavra de Vida e Deus nos levantou como apóstolo do Senhor para plantar igrejas, para estabelecer a Igreja Palavra de Vida como uma casa de restauração e cura, como uma casa de transformação. Então o nosso chamado como Igreja Palavra de Vida, cumprir e obedecer ao chamado de Deus. Até que todos tenham plena certeza, até que todos se movam dentro de uma visão de crescimento, de multiplicação. Esse chamado de Deus, ele não é apenas para o líder, para o pastor, para os ministros consagrados que estão à frente, mas esse chamado de Deus é para toda a igreja. Por isso ele diz assim em Mateus 3:8, deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem fazer ou dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de sequer levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora há um chamado de Deus, agora há uma unção de Deus, agora tem um envio de Deus para que possamos ir e dar frutos. E o nosso modelo é Jesus, o meu modelo é Jesus, o teu modelo é Jesus. É Ele que nos direciona, é Ele que nos mostra, é Ele que nos dá o caminho certo, é Ele que nos dá a direção certa. Por isso, como Igreja Palavra de Vida, o Senhor nos deu 3 pilares de evangelismo, 3 bases evangelísticas. Desde sempre, nós já vínhamos fazendo culto nos lares, fazendo reuniões familiares, fazendo evangelismo, mas o Senhor nos deu esses 3 pilares de evangelismo,
como base para crescimento e multiplicação, como base para expansão, como base para alargar, para estender, para crescer. Primeiro deles, projeto Pai Nosso em Minha Casa. É uma estratégia de evangelismo nos lares. Um tempo oportuno para entrar nas casas dos irmãos e também dos não cristãos, pois todos recebem o Pai Nosso. E essa é uma oração que Jesus nos ensinou. A estratégia do Pai Nosso em Minha Casa é 5 cultos evangelísticos de ativação, levando as famílias ali reunidas a reconhecerem ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Entramos numa casa, traçamos 5 ministrações, o material você recebe de todo o projeto dessa campanha evangelística. Ali você estabelece o Pai Nosso por 5 semanas, encerra com uma grande festa de colheita. Todos os que participam, que se envolvem, recebem um chaveiro como esse do projeto Pai Nosso. Ele se envolve, coloca a chave da sua casa durante esse projeto das 5 semanas, orando, intercedendo, clamando, jejuando, estabelecendo o Pai Nosso na casa dele por 5 semanas. Encerrou essas 5 semanas, vem a segunda estratégia, que é a célula. As células são grupos já organizados que evoluem do projeto Pai Nosso, ou seja, da reunião das 5 semanas do Pai Nosso, se estabelece a célula após encerrar aquelas 5 semanas. Então se organizam e começam um trabalho de consolidação e multiplicação. Com as famílias que estão ali participando ou que participaram do Pai Nosso, agora se envolve em uma célula onde um líder separado, organizado, começa a ser treinado e ali desenvolve então essa célula de multiplicação. Ou seja, é gerar o crescimento em cada cristão um líder, cada líder um ministro. Esse é o nosso lema, esse é o nosso tema, essa é a nossa base. Cada cristão um líder, cada líder chamado por Deus um ministro. Então você é chamado por Deus para estabelecer. Você é um adorador chamado por Deus para trazer fundamentos de multiplicação. Passamos pelo Pai Nosso então, entramos na célula e a terceira estratégia são os grupos familiares. Esse é o fundamento principal que o Senhor nos deu. GEF. Grupo de estudo de famílias, ou grupo de estudo familiar. A igreja se reúne nos lares de uma determinada região, com 1, 2, 3, 4 células, buscando o quê? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Estabelecer naquela região agora uma igreja local. Estabelecer naquela região agora uma igreja fundamentada na palavra. É importante notar, eu quero que isso fique gravado no teu coração em nome de Jesus, a Igreja Palavra de Vida nasceu e cresceu assim. Nós nascemos e crescemos com reunião nos lares, com pequenos grupos que se reuniam para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Então nos reunimos para estudar a palavra, para sermos fundamentados naquilo que o Senhor nos deu. Todo membro, todo cristão precisa estar inserido, envolvido no grupo de estudo familiar. Por quê? Porque o grupo familiar, a célula, é o lugar do pastoreio. É o lugar da multiplicação sadia. É a visão que Deus nos deu como Igreja Palavra de Vida. É a estratégia para multiplicar e crescer. É importante notar que cada reunião ela é informal. Ela não precisa ter um púlpito, cadeiras, não. Todos sentam à vontade e se estabelecem ali para estabelecer ou para fundamentar 4 pontos. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então é estabelecido ali as famílias, edificando o reino de Deus, trazendo a vontade de Deus para a terra. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E dentro desse lar então começa a ser gerado a visão de ganhar, a visão de consolidar, de treinar e de enviar esses novos líderes para quê? Vão e deem frutos. João 15, 16, vai de frutos, frutos que permaneçam. Então a visão é dar frutos para permanecer. A visão é que a tua casa se torne um projeto Pai Nosso, se torne uma célula, e que a tua casa se torne um lugar do grupo familiar. E dali você vai fundamentar outras células, outros Pais Nossos, outros grupos familiares, até estabelecer uma igreja. Essa é a visão da palavra de vida. É para isso que Deus está te chamando, querido, para ser um resgatador
Aleluia! Deus está te chamando para ser alguém que faz a diferença, alguém que marca o território, alguém que vem com um anseio de estabelecer o reino de Deus. Por isso, amado, em nome de Jesus, tira do teu coração o espírito de coitadinho, de pobrezinho, de assim mesmo, de não ter jeito. Arranca isso do teu coração. Você foi chamado por Deus para estabelecer o reino dele. Você foi chamado por Deus para estabelecer um Pai Nosso, uma célula, um grupo familiar e ser um resgatador da tua casa, da tua família, dos teus vizinhos, do teu bairro, da tua cidade, da tua nação, em nome de Jesus. Eu quero te enviar nesse espírito de ousadia e fé para conquistar o reino de Deus, para ser um ganhador de vidas, de almas e de pessoas em nome de Jesus. Amém? Quero orar por vocês, mas nós vamos dar continuidade na próxima aula sobre o que é ganhar, como ganhar, o que é consolidar, como consolidar e ganhar. O que é treinar, como treinar e preparar. E enviar, como enviar aqueles que estão junto com você no nome de Jesus. Amém? Se prepare para essa próxima lição. Não desista, não pare, assista o vídeo aula. Tenha a apostila em mão, estude a apostila, leia, mande as dúvidas, as perguntas. Eu sei que Deus te usará poderosamente. O menor se tornará 1000. E uma nação pequena, um povo pequeno, uma família pequena, uma geração e uma nação forte e poderosa. E isso acontecerá, diz o Senhor, no tempo do Senhor. E ao cheiro das águas florescerá, e você dará muitos frutos em nome de Jesus. Se você crê, declara o teu amém. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada filho, Senhor, que está fazendo essa escola de liderança avançada. Cada um que está ligado a nós como igreja, palavra de vida, Senhor. No Brasil, na África, em todos os lugares que o Senhor tem nos levado. Que eles cresçam, frutifiquem, multipliquem, prosperem em tudo. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijo no coração, amo vocês. Fiquem na paz. Até a próxima aula.